Muito boa tarde. Olha só, começando aqui seu Entre Família, você tá achando o quê? Que você não ia ter um espaço para sentar, para relaxar, para ter informação, para conversar, bater um papo? Que é isso? Claro que tem. Com certeza. Boa tarde, Carol. Gente, você deixa um cantinho especial na sua sala, na sua cozinha. Você que nos acompanha, né, em outro país, está com um fonezinho de ouvido pelo NT Play ao vivo. Pois é. E tem gente o seguinte, quando é bom, Carol, a gente vai acompanhando. De repente, hoje foi aquela vizinha, aquela amiga que está sentando do lado. Olha ali, seja bem-vinda. Aqui, ó. Coisa Parabéns. boa. Vem. Pode chegar, chega não precisa nem bater, senta, relaxa, porque esse programa é feito pra você. E olha só, hoje nós vamos falar de um tema, o tema é específico, mas você já sabe, a gente sempre gosta de lembrar que você pode ser sim uma rede de apoio para passar essas informações adiante. Vamos falar hoje, Cris, sobre vitiligo e psoríase. Quem tá... Viti quem? Viti o quê? Como é que é? Viti do quê? Psoríase? Vitiligo. Lembra aquela situação na pele aí que deixa umas manchas mais clarinhas, né? Sim. Tem alguns artistas aí conhecidos que tem essa diferença na pele aí. E psoríase tem a ver com questões emocionais. Mas, Carol, eu queria entender, às vezes, que passa esse negócio rápido na televisão. Aí a gente não sabe nem explicar, o filho pergunta, o que é isso aí? É contagioso? É psicossomático? Tem cura? Como é que faz esse negócio? Porque existe também um certo preconceito, Carol. Com certeza existe preconceito e muitas vezes você está sofrendo aí com uma coceirinha, umas feridinhas no corpo que você sabe que são emocionais, mas como você nunca lidou, porque alguém falou para você, é emocional? Então eu não vou no dermatologista, então eu preciso tratar comigo mesmo, tem vergonha de mostrar para as pessoas. Olha, é muito complicado. Não vou mais à praia nem à piscina não, porque eu não posso mostrar essas manchas que eu tenho. Não. E aí, eu não quero saber disso. E eu, inclusive, é o seguinte, ó. A gente tem que manter até uma certa distância da pessoa. Porque vai que passa. Porque eu olhei uns filmes aí, gente, para filme, informação séria, para com isso. Mas no programa de hoje, a gente tem uma história maravilhosa. Legal, que vai ser demais. contada aqui. Nós temos profissionais da área para tirar todas as dúvidas. Hoje a doutora vai sentar, dá um ladinho para a doutora no seu sofá. Doutor na sala hoje, consulta grátis aqui no Entre Família, viu? Vai tirar todas as suas dúvidas. A pandemia chegou, tá todo mundo emocionalmente instável e agora meu filho apareceu com umas coceirinhas, umas manchas, um negocinho. Pode perguntar aqui ou não, Cris? Pode. Mas é o seguinte, tem mãe que tem vergonha, pensando, eu não vou expor minha família. Não posso. Para! A falta de informação é que é a pior exposição, minha filha. O que é isso? Tem que perguntar e daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós vamos te passar aqui um número para você interagir com a gente. O intervalo é rápido, né? Rapidinho e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, o tema tá aí, eu sei que você já está, né, querendo participar, então, ó, dá lugar para dermatologista, dá lugar para psicóloga e para o seu coração, porque tem história. Agora, Carol, nós temos um WhatsApp que já deveria estar nesse celular. Que é isso? Ainda não anotou. Não conta com a memória. Para com isso. Não conta com a memória. Você sabe que você esquece de tudo, minha filha. Sai de casa, volta pra pôr a máscara. Aí você lembrou que tinha que pegar a máscara. Sai de novo porque tá sem a máscara. Esqueceu o carro. A criança tá sem máscara. Entrou no carro, a criança tá em casa. Aí esqueceu o dinheiro da passagem. Isso. Aí o cartão... E aí, gente? Você já sabe. Então não conta com a sua memória, não. Pega o celular aí desse menino. Eu sei que ele tá... eu sei como é que é. O celular nem é seu mais. Pega aí o celular que é seu. Isso. Anota esse número aí, ó. 0 operadora 12 983 15 0249. E você vai mandar aí as suas perguntas. Nós temos aqui a doutora sentada no seu sofá para tirar todas as suas dúvidas. Bora nós. Vamos fazer perguntas especiais. Dia de consulta hoje aqui, de aprender. Vamos lá. Vamos receber aqui a nossa doutora, a primeira vez dela, espero que é a primeira vez de muitas. Com certeza. Alguns profissionais se assustam, né, com o nosso jeito de apresentar o programa, um pouquinho mais descontraído. Não, nós ficamos mais tranquilos hoje. Mas a gente baixou até o volume da voz. Não, eu tô bem comedida. Para que ela não se assuste, vamos tentar colocar um conceito mais tranquilo. Estamos recebendo aqui a doutora Priscila Nunes Ortiz, médica dermatologista, e vai esclarecer todas as dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui com a gente, viu? E hoje a gente vai tirar dúvidas aí, por exemplo, do vitiligo, né? Eu confesso que esta é uma condição que eu não tenho muitas informações referente a isso, porque eu não tenho pessoas, né, ao meu redor que fazem parte aí do meu convívio que tenham esta condição, então eu realmente não sei muito. Explica aí pra gente. O vitiligo é algo hereditário, mas fala primeiro o que é, né? Porque às vezes quem está em casa ainda não está entendendo. O vitiligo é uma doença do grupo das discromias, que são das doenças que causam manchas. Podem ser tanto manchas escuras
quanto manchas mais claras do que a pele, né? E o vitiligo tem uma frequência de 0,5% a 2% mundialmente, assim, no Brasil a gente não sabe especificamente, mas os estudos que foram feitos já em alguns países já demonstraram que é mais ou menos essa frequência, é relativamente frequente, então, assim, provavelmente você já viu alguém com vitiligo. Então, é fato que a gente vai sair na rua e a chance de encontrar alguém com vitiligo no caminho existe. O principal para saber sobre o vitiligo é que não é uma doença contagiosa, então não tem aquela questão de, não vou chegar perto para não acontecer comigo. Não é contagiosa, mas por falta de conhecimento da população, infelizmente essas pessoas sofrem desse estigma e que acredito que deva ser muito ruim para sua autoestima e para o seu convívio com os semelhantes, né? Tem falta de conhecimento mesmo, doutora? Porque, um exemplo, cria-se todo aquele mito na sociedade, falta de informação, né? E aí o pessoal não tem uma pauta como essa, por ter, às vezes, uma mínima porcentagem da população. Bem específico, você não né? teve um contato, às vezes, a pessoa também, às vezes, tem até curiosidade de saber, mas vamos supor, está num banco, está num lugar... Onde? Vou perguntar, até perguntar, né, para a própria pessoa fica meio assim. Falta, às vezes, de pautas, né? Ou seria uma questão estudantil? Recentemente, uma pessoa próxima me perguntou, vitiligo é câncer? Essa pessoa tem mais chance de câncer? Câncer de pele, por exemplo? Não necessariamente, certo? O que acontece? A região que está despigmentada, se ela sofrer exposição crônica ao sol, assim como uma pessoa mais clara, ela vai ter mais chance de câncer de pele. Mas se você for pensar, o câncer de pele que está associado à exposição crônica ao sol é o que menos mata. O câncer de pele que mata mesmo é o melanoma e que pode dar, inclusive, em negros. Bob Marley morreu de melanoma, né? Então, assim, se o risco aumentado seria em relação à pele estar menos protegida naquela região que tem a mancha mais clara, e a exposição solar crônica vai deixar essa pessoa com mais risco, mas não é uma coisa assim, que é uma doença grave interna que afeta os órgãos internos. Não não. O tamanho da dor, minimizar, né? O tamanho da dor depende de cada um, né? Então, às vezes, uma mancha desse tamanho para mim é muito, e para outra pessoa uma mancha desse tamanho não é tanto. Então, eu acho que a dor é bem individual, né? O quanto que afeta a qualidade de vida. Mas tem a ver com fisiologicamente, está ok, mas isso pode afetar emocionalmente por outros aspectos, por ela não se sentir parte, ou pela visão do outro em relação à sua própria condição. Autoimagem, né? A questão de autoimagem. Isso, né? E isso é importante, a questão da autoimagem. E em relação, você me perguntou em relação a causas, né? As causas do vitiligo a gente chama de multifatoriais. Há o componente genético, mas há outros componentes envolvidos também, que são inclusive a autoimunidade. Existem, na verdade, 3 teorias para o vitiligo, mas eu particularmente vejo e acredito muito na teoria autoimune. Porque quando em uma criança, por exemplo, ou até num adulto jovem, está abrindo um vitiligo muito rápido, a gente pode entrar com uma medicação imunossupressora sistêmica para poder tentar diminuir a progressão desse vitiligo. Porém, tem uma frase que talvez choque assim, quem está recebendo o diagnóstico, é que não tem cura. Realmente não tem cura, mas o vitiligo é possível que ele estacione e é possível que ele repigmente. Hoje em dia há tratamentos disponíveis para isso, então não é para a pessoa ficar sem esperança. Acredito que sempre a informação é muito válida, ir atrás da informação, e uma coisa que vai tranquilizar muito o portador dessa condição é saber que os órgãos internos não são afetados na maioria das vezes. Mas há também o fato de, por ser uma doença autoimune, é interessante que esse médico busque outras doenças como tireoidopatia autoimune ou diabetes autoimune. Então, ele tem que estar sempre preocupado com a sua saúde no geral. Muito bem. Agora, a gente sempre entende que falta informação, né? E quando tem alguém nas redes sociais, no YouTube, no Instagram,
que fala mais sobre esses assuntos, ou que muitas vezes você se identifica, é muito legal, né? E quem levantou essa bandeira aí do vitiligo para falar sobre essas situações aí foi a Angélica Moreno. Ela é criadora de conteúdo digital. Ela fala não apenas da condição, né, dela, mas ela fala de outros assuntos também. Mas com certeza ela se tornou aí, para muitos jovens, muitos adolescentes e adultos também, uma referência de representatividade nesta área. Angélica, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, gente? É um prazer recebê-la aqui com a gente. Conta um pouco aí da sua trajetória, né? Porque você nasceu aí toda pintadinha, diferente, e aí um dia você acordou e falou assim, eu vou mostrar isso aqui para o mundo, é isso que eu vou fazer. Olha, eu acho que na minha experiência, eu acho que cada pessoa que tem vitiligo tem a sua própria experiência, né? Mas no meu caso, eu nasci sem vitiligo e aos 7 anos eu fui desenvolver a minha primeira mancha e meio que tudo se desencadeou e estacionou por volta dos meus 15 anos. Eu não produzo muito mais manchas, só aumenta o que eu já tenho desde os meus 15 anos. E foi justamente quando eu decidi parar com os tratamentos, porque, como a doutora disse, vitiligo não tem cura. Então, assim, o tratamento teria que ser uma questão contínua, porque parando o tratamento existe uma possibilidade, né, do vitiligo retornar ou mesmo não retornar. Ainda se tem muito mistério quanto ao vitiligo, né, e como se tratar, porque às vezes um tratamento que dá certo para uma pessoa não dá para outra. Então eu decidi parar com os tratamentos quando eu tinha 18 anos, definitivamente eu parei com os meus tratamentos e falei, essa daqui é a Angélica, essa quem eu sou. Então, porque da mesma forma todos temos detalhes diferentes sobre nós, independente de ser o tom da nossa pele, a textura do nosso cabelo, é a nossa altura, é o nosso tamanho, até o nosso jeito de ser. Então eu incorporo o vitiligo bem em quem eu sou. Independente de... A pele não define meu caráter, né? Assim como não define o caráter de ninguém. E eu uso o vitiligo dessa forma. E é assim que eu mostro para as pessoas de como ele não me incomoda mais. Angélica, me diz uma coisa. Hoje você fala e transmite para a gente essa segurança que você tem, né? Colocou em poucas palavras definições bem importantes, até para quem está em casa e tinha uma ideia diferente. Agora, com 7 anos... Como que apresentaram para você? Né? Ou recebeu o diagnóstico e às vezes essa segurança tem muito a ver com a rede de apoio, né? Os pais, a família e tal. Estou vendo que isso possa ter uma raiz muito forte nesse sentido. Mas vou perguntar para você, como é que foi? Meus pais se preocuparam bastante, se preocuparam mais por mim do que eu mesma me preocupei, porque 7 anos eu acho que é bem aquela idade que a gente está formando, né? Eu não tenho certeza quanto à idade, mas a gente está formando nossa personalidade e o vitiligo acabou aparecendo justamente nessa parte. Eu acredito que pessoas que desenvolvem vitiligo depois de uma certa idade é um outro tipo de relação. Mas todo mundo que eu conheci que teve vitiligo desde a infância acaba que não vê tanto vitiligo como uma coisa ruim. Eu acho porque a gente está acostumado, essa é a nossa realidade. A minha realidade é ter vitiligo, seria estranho eu não ter vitiligo. Então, meus pais ficaram muito preocupados por eles não terem vitiligo, não conhecerem ninguém com vitiligo, eles se preocupavam como eu ia me sentir, como a sociedade ia me julgar, porque me julgam, mas eu realmente dou risada mais quando fazem alguma piada, porque eu fico assim, você está falando realmente de uma condição de pele, você está usando isso contra mim? Eu não levo mais para esse lado porque eu identifiquei muito o vitiligo como quem eu sou. Então, eu tive meus momentos, não é assim também essa relação linda, eu tive meus momentos que eu não queria ter vitiligo, porque, por exemplo, eu gosto muito de maquiar, nas redes sociais eu faço umas maquiagens diferentes, eu gosto, e às vezes por causa do vitiligo existe uma limitação, e eu ouço muitos comentários de, você não passou a base direito, porque ficou umas manchas, eu não, é porque eu tenho vitiligo, fica nessa assim, né? Então, acabou que as pessoas, eu acho que têm que aprender a lidar mais do que eu, se bobear, porque eu, quando criança, eu tive meus momentos de não querer ter, mas agora eu uso até isso a favor, para ajudar outras pessoas e é um tratamento diário, né? Todos os dias acordar, essa é a Angélica, eu tô vendo ela aqui no espelho, né? Então, eu acho que isso para cada pessoa, independente de ser vitiligo ou alguma outra condição,
de pele é você se identificar naquilo e não deixar com que os outros interfiram em como você se sente consigo mesmo. E o nome que você usa ali no seu Instagram, eu acho que tem muito a ver com como você se identifica hoje, que é Panda Angélica, né? Isso. E aí, com certeza, as pessoas que entram em contato com você já contaram algumas experiências, contam histórias. Enquanto a gente vai conversando aqui, já vai aparecendo algumas imagens aí, mas eu gostaria que você falasse e compartilhasse com a gente essa questão aí das experiências que você já ouviu e de que forma essas experiências mudaram a sua forma de se enxergar, de se ver, te fortaleceram? Eu acho que quando eu estava ainda desenvolvendo, que eu não queria mais fazer tratamentos... Ai, que engraçado ver minhas fotos aqui começando. Desculpa, gente. Comigo falando. Estão lindas, tá linda. Obrigada, obrigada. Eu acho que ao ouvir comentários hoje em dia, eles me deixam nervosa mais do que eu levar para o pessoal, mas me deixam nervosa no sentido da ignorância da pessoa em usar algo que nem ela entende o que é muitas vezes para ferir o outro, né? Porque eu trabalho com redes sociais, então eu sou uma pessoa pública, eu ouço todos os tipos de comentário, não só em relação ao meu vitiligo. Mas aí, quando eu ouço do meu vitiligo, eu acho que eu tomo o lugar de todas as pessoas que têm essa condição, todas as pessoas que têm vitiligo, e eu penso, e daí? Não vou passar para você, não vai mudar a sua vida de jeito nenhum, se te incomoda tanto assim, desliga, sai, não me incomoda, então por que te incomoda? E mesmo se me incomodasse, o que tem a ver com você, né? Eu vejo muito o hate, né, que se fala, eu vejo muito o hate dessa maneira, mas eu gosto muito de falar sobre o vitiligo e a minha relação com ele, porque tem muitas pessoas que ainda não alcançaram isso. E elas falam, Angélica, ver que você é assim e lida com o vitiligo assim, me dá forças para pensar que um dia eu vou lidar com o vitiligo dessa maneira. Eu acho que, para mim, pessoalmente, o vitiligo é uma relação bem diferente do que pessoas negras que têm vitiligo. Tem uma modelo muito famosa, internacional, que participou de programas e recebeu muita atenção midiática por causa que as manchas brancas numa pele negra chamam muito mais atenção. Eu já tenho a pele mais clara, então acaba que a pessoa fica em dúvida se realmente é uma condição de pele ou não, então às vezes não falam nada. E no caso dessa modelo específica, eu sei que o apelido Panda, para ela não gosta. Então, por isso que eu sempre falo que é uma coisa muito pessoal. Para mim, eu uso Panda como uma força, é uma característica que eu gosto em mim e eu uso o Panda para me divertir com isso e para mostrar para as pessoas que eu não me importo e que eu gosto de conversar sobre. Mas tem que tomar o cuidado que não é toda pessoa que lida com vitiligo dessa maneira, assim como qualquer outra condição, né? Outra condição, né? E você está apresentando a forma como você lida, que eu acho que esse é o princípio, a ideia aí das suas redes sociais, que inclusive ficaram aqui o tempo todo durante a nossa entrevista. Panda Angélica, já estava aqui. Angélica, muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista, por abrir o coração, por falar. É muito legal a gente ouvir você falar disso. E eu achei interessante ela falar a palavra haters, mas na verdade é preconceito, viu, gente? Tá? É preconceito essa palavra aí. Então, realmente não pode, não. Não é só feio, não é legal. Obrigada. Sim. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. É isso aí, olha só, vamos correr para o intervalo aqui, é rapidinho, mas ainda hoje você vai ver uma história de uma criança que tem vitiligo. Você imagina que ela ganhou um presente todo especial, que ela se sentiu representada. Olha só que emocionante está o programa de hoje, hein? Bora para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, você está conhecendo um pouquinho mais, estava um pouquinho distante dessa realidade, mas a Angélica deu um show aqui, né? Tirando um show preconceito para lá, e tem mais história, né? A Carol estava falando aí de uma menininha, a Pamela, né, que ganhou uma bonequinha. Carol. Que legal, reportagem né? da Kimberly. Antes um pouquinho de começar o programa, a Carol já tinha visitado uma loja específica aqui pertinho, em São José também, né, Carol? Verdade. De uma marca específica, bem conhecida das meninas. Eu queria encontrar umas bonequinhas que fossem negras, com o cabelinho bem black, assim como a minha filha. E aí eu encontrei ali, entre outras bonecas aí com outras condições. Mas você vai aí se inteirando como é que funciona esse processo aí
na vida de quem recebe alguma bonequinha aí que tem a sua representatividade. Pode rodar o VT. Ah, a ditadura da beleza. Qual é o seu padrão de beleza? O que é bonito? O que você gosta em você, por exemplo, e o que você não gosta, que você pensa, ah, eu queria que aquilo meu fosse bonito igual daquela outra pessoa. Pois é, por muito tempo, esse modelo de boneca foi o retrato de um padrão de beleza. Loira, magra, olhos claros. E por mais que existam outros modelos, morenas e ruivas, esse ainda era o modelo mais procurado. A Pamela tem vitiligo desde criança e hoje ela vai contar pra gente um pouco da sua história e como foi se sentir representada na indústria da beleza. O meu vitiligo ele surgiu quando eu tinha 5 anos de idade, só que somente aos 10 anos que eu tive o diagnóstico que era o vitiligo. Assim, foi uma fase muito difícil porque a gente não tinha conhecimento sobre. E a minha cidade, ela é pequena, então assim, a gente já não tinha tanto recursos para médicos. Então a gente teve que ir para a cidade vizinha para estar fazendo o tratamento. Como que você se via? Como que você entendia as manchas da sua pele? Bom, até eu sofrer o primeiro preconceito, para mim era normal ter essas manchas no meu corpo. Mas a partir do momento que a gente teve que fazer um trabalhinho de escola e ninguém quis fazer comigo, aí foi a primeira vez que assim caiu aquela lágrima de doer que eu não queria ter isso na minha pele. A forma que eu recebi o diagnóstico, ele não foi nada humanizado. A forma que o médico passou parecia que era assim a pior coisa do mundo. Mas e aí, como é que foi mudando a sua opinião sobre você, sobre como você se via? O que foi acontecendo que você... Hoje você é super bem resolvida com isso, mas esse processo, como é que foi acontecendo? Não foi da noite pro dia a minha aceitação, de olhar para mim e falar, tá tudo certo, tá tudo ok. Foi formiguinhas, né? Um processo de formiguinhas. Cada dia eu passava, olhava para minha pele, tentava trabalhar comigo mesma, psicológico, até que chegou uma certa fase que eu disse para mim mesma, chega, eu não preciso de ficar sofrendo, eu não preciso me brecar para o mundo, igual eu estava fazendo. E como é que foi quando você se deu conta que você se amava exatamente do jeito que você é? No momento que eu me aceitei, eu vi que eu não podia ficar parada, que eu precisava fazer alguma coisa, que só a minha aceitação não estava resolvendo. Aí foi quando eu criei as minhas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o YouTube agora, como o Vitiligo e eu, para ajudar as pessoas, de que o vitiligo, ele não está nos impedindo de algo. Então, assim, eu comecei a procurar por esses lados, o que o vitiligo tinha que ele podia estar me ajudando. E foi assim, aos pouquinhos, trabalhando, até que uma hora eu vi que eu tinha me aceitado do jeitinho que Deus quis que eu fosse. Como é que você, por exemplo, hoje vê o vitiligo, a pele com vitiligo, sendo representada em coisas que a gente não costumava ver antes? Por exemplo, na arte, na moda. Como você consegue se enxergar hoje mais do que você via, por exemplo, na sua infância? Me enxergo muito vendo isso, porque o meu sonho desde criança era ter uma boneca que tivesse o vitiligo. Então, assim, para mim foi muito importante na hora que eu vi esse lançamento dessa boneca. Essa foi a minha primeira, que para mim foi muito importante. Olha que linda! Põe mais perto da câmera pra gente ver. É demais! Para mim foi muito importante ter essa boneca representando quem tem o vitiligo, porque quando eu era criança não tinha, então para mim era muito constrangedor ver só um tipo de boneca, né? E então quando lançou essa boneca, nossa, quando eu ganhei eu chorei demais, demais, porque era o meu sonho ter. E eu tenho tanto essa boneca, eu tenho essa também de crochê. Foi muito importante para mim essa representatividade, porque a gente se sente presente no mundo, né? A gente vê vários modelos que têm vitiligo,
que está representando a gente. E isso mostra mais ainda que o vitiligo não está nos impedindo de algo. Só depende da gente para estar caminhando, para estar abrindo as portas, para chegar onde cada um sonha. É isso aí, olha só, que bacana, né? Quando a gente percebe que o mercado também está abrindo os olhos para outras condições, é porque nós não somos iguais, né? Precisamos ser representados. Mas você quer mais representatividade, que é quando a gente coloca a sua interação na tela? O que é isso? Povo de casa falando, gente. A doutora sentou aí, dermatologista. Vão consultar então, Carol. Bora lá. Vamos lá. Participação na tela, vem de onde? Vamos lá. A Solange, ela é de São Paulo. Olha, sofri 8 anos com psoríase e neurodermatite, mas agora estou bem. Tive que fazer biópsia. Olha, foi um comentário. Tá bem. Agora é a Sirlene, Carol. A Sirlene está perguntando o seguinte, olha, o vitiligo pode aparecer em qualquer idade? Pode, mas ele é mais frequente em torno de 20 anos de idade. Mas eu recebo muitas crianças com algumas manchas e a mãe está em dúvida e normalmente nós acompanhamos. E com essa evolução nós conseguimos chegar a um diagnóstico mais preciso, principalmente se há muitas manchas. Mas se é uma só e de um tamanho específico e que não cresce, isso não é vitiligo, mas muitas mães ficam preocupadas em relação a isso. Eu achei interessante a primeira interação falar da psoríase. Vamos explicar para quem está em casa o que é. O que é, né? A psoríase é uma doença caracterizada por umas placas vermelhas e com casquinhas brancas, principalmente nos cotovelos, joelhos, região extensora de pernas, essa região aqui do braço também. Pode dar uma alteração no couro cabeludo que pareça caspa, mas ela é mais delimitada e mais crostosa. E tem outras apresentações também, que tem a psoríase gutata, que são como se fosse em formato de gotas mesmo, que dá espalhado no corpo, que pode dar em criança, principalmente depois de uma virose ou de uma infecção de garganta. Tem a psoríase que é palmo-plantar, que acomete essa região das mãos e dos pés, e pode acometer também as unhas. Fica parecendo que é uma micose de unha em todas as unhas. Então, por isso que é importante não se autodiagnosticar, né? Eu tenho isso na unha, me disseram que é micose. Aí, pronto. E às vezes não é, né? E o vetor é psicossomático, doutora, dessa aí? Então, a psoríase é multifatorial também, né? Então, tem as questões da herança genética, mas tem também outros fatores que influenciam também. E fatores ambientais também determinam piora e surgimento de crise. Por exemplo, tabagismo piora a psoríase, uso de bebida alcoólica, até o estresse emocional pode afetar, mas isso depende de cada indivíduo. E doutora, medicações, né, podem... Inclusive, chegou uma pergunta agora para a gente nesse sentido. Está chegando aí, vamos lá. É o Marcos Filho, de Pernambuco. Alô, Pernambuco. Qual é o melhor método para tratar a psoríase? No cotovelo, você tinha colocado inclusive essa questão, foi o primeiro caso. É bem clássico surgir no cotovelo, porque tanto a psoríase quanto o vitiligo são doenças que sofrem do fenômeno de Koebner. O fenômeno de Koebner é o surgimento dessas lesões em lugares de atrito. Por exemplo, o que a gente faz? Muitas vezes a gente pendura os cotovelos ou até a dobra, né, do joelho, a região de dobra, o cotovelo, a região de dobra de apoio. Então, são locais que sofrem muito do fenômeno de Koebner. Então, pessoas com vitiligo e com psoríase, elas tendem mais a formar lesões em cotovelos, joelhos e regiões onde houve trauma, né, que arranhou e surgiu lesão de psoríase ou vitiligo. Isso até é importante se falar sobre essas doenças antes de fazer um procedimento estético, por exemplo, né? Que muitas vezes nos procedimentos estéticos são feitas agressões e essas agressões podem desencadear essas doenças para quem já tem. Né? Então, é importante levar em conta isso. Muito importante ter informações aqui, viu? Agora, você estava pensando, não, só quero pensar aqui na minha questão estética e tal. Quem sabe, você precisa de um profissional antes, aí, médico, na área médica, para solucionar e descobrir os problemas, né? Mas você tem dúvida? Vai mandando aí pra gente. Logo depois do intervalo, continuamos lendo e ainda hoje tem dinâmica sobre mitos e verdades aí sobre vitiligo. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, recheado de informações. Já já vai ter a nossa prometida dinâmica. Você vai saber algumas questões especiais, inclusive a resposta, né, da questão do cotovelo. Foi em 2 partes, justamente pedagogicamente aqui. A gente sabe que aqui tudo é pensado para você, só que não, depois ela vai responder sim. Agora é o seguinte, meus queridos, agora sábado, dia 24 de outubro, nós temos um evento muito especial com a Igreja Adventista. Igreja Adventista do 7º dia, sábado. E tem a ver com sábado, que é o Memorial da Criação. E você está perguntando, Cris, eu não sei o que é o meu Memorial da Criação, 7º dia, sábado, para mim não era esse dia. Mas quem vai explicar para a gente sobre esse evento que vai acontecer mundialmente é o Dr. Marco Natal, ele que é diretor do Diocese Research Institute na América do Sul e vai esclarecer para a gente. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marco, o que vai acontecer nesse sábado na Igreja Adventista mundialmente? Olha, este é um sábado, para ser um sábado muito especial, que é o Sábado da Criação. Essa data foi criada lá na Conferência Geral para que nós pudéssemos prestar nesse dia um culto de gratidão a Deus pelas maravilhosas obras que Ele criou. Afinal, Ele criou o mundo perfeito para nós, pediu para que cuidássemos dele, e esse é uma data para nós fazermos isso. É um dia de celebração, o sábado já é um dia especial para nós, mas o sábado da criação é um dia mais especial, porque é um dia que nós vamos refletir e principalmente agradecer a Deus pela vida, pela saúde que Ele nos deu e pela essa maravilhosa natureza que Ele criou para nós. Muito bem. E por que o sábado então, doutor? Por que o sábado em específico? O pessoal que está perguntando em casa, que tem uma distância um pouquinho desse assunto, por que o sábado? Olha, o sábado para nós, nós adventistas do 7º dia, o sábado é muito importante, né? É uma data que nós consideramos um dia de descanso, como manda lá o mandamento lá na Bíblia, tá? O sábado é fundamental para nós. E, portanto, é por conta do significado que o sábado tem para nós, adventistas do 7º dia, que é escolhido justamente o sábado, porque foi nesse dia que, depois de 6 dias de criação, depois de Deus ter criado, Deus durante 6 dias ter feito esse mundo, ter preparado esse mundo para nós, ter organizado a atmosfera, ter organizado a porção de água, a porção seca, quando estava tudo pronto, tudo em perfeito lugar, Ele foi lá e nos criou. E no 7º dia Ele descansou e pediu para que fizéssemos isso também. Então é por conta disso que nós guardamos o sábado e escolhemos o sábado para fazer essa celebração em nome do Criador. Para mim é o melhor dia da semana, né, doutor? E lembrando, né, que vai acontecer em todo o mundo, lembrando também que não é um dia, uma comemoração só para os adventistas, todo mundo está convidado para ir para a Igreja Adventista, inclusive tem um site, né, doutor, que é Procure Igreja ali, né, encontreumaigreja.com.br, colocou o nome da sua cidade, já vai dar o endereço da igreja, todo mundo está convidado e a gente ficou muito honrado de ter um cantinho aqui, viu, doutor, para recebê-lo e falar desse evento. E leve um abraço a todo mundo aí, viu, doutor? Eu que agradeço. Eu espero vocês nesse sábado, cada um na sua igreja, no seu pequeno grupo, na sua comunidade. Acesse o nosso site aí e vamos celebrar juntos no Dia do Criador, o Sábado da Criação. Um abraço, doutor Marco, presente aqui na nossa tarde. Grande abraço. Encontreumaigreja.com.br. Coloca o nome da cidade. Diz que o Cris te convidou, Carol, chega lá e disse, olha, eu vim comemorar esse dia especial. E agora, como prometido, a gente vai dar aquela explicação do cotovelo e essa dinâmica especial. Não é verdade, Carol? Com certeza, porque aqui você não sai aqui com informação pela metade não, viu? O nosso telespectador perguntou, como é que eu faço para tratar a psoríase no cotovelo? E aí? Então, eu recomendo que você, antes de tudo, procure um dermatologista para passar em consulta. E, normalmente, o básico é hidratante. Passar hidratante e associar outras medicações que são imunossupressoras tópicas. E a gente começa com um corticoide, depois nós mudamos para outras classes de medicações. Agora, se a psoríase, ela acomete a articulação, ela dá artrite, e ela tem que ser tratada com imunossupressores orais. E nós temos várias opções. E se não funcionar, nós temos umas injeções de imunobiológicos que funcionam muito bem e o nosso SUS cobre.
esse tipo de tratamento, se houver indicação. Legal. E quando há muitas placas no corpo inteiro, mesmo que não haja artrite, e se houver uma qualidade de vida muito comprometida, há também previsão de cobertura pelo SUS e pelos convênios da medicação que é injetável. São remédios de alto custo, né? Exatamente. Fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Exatamente. E a gente tem as opções orais, tem algumas de curto período e muitos casos vão necessitar de injeções, mas isso tudo é a critério médico. Então, a princípio, tem que passar em consulta com o médico. Para tratar, é ir no médico, ele vai te ajudar, aí vai direcionar todas essas questões aí. E agora, vamos lá para a nossa dinâmica, mitos e verdades em relação ao vitiligo. Vamos lá. Será que é mito ou verdade essa primeira condição aqui, ó? Crises de estresse pioram as manchas do vitiligo? Sim ou não? É mito ou verdade, doutora Priscila? Olha, eu vou falar o que tem de evidência científica. Teoricamente, não há comprovação de que isso aconteça. Mas minha experiência pessoal como médica... Com seus pacientes... eu já vi um caso de um paciente, isso me marcou muito, porque foi na faculdade, então faz muito tempo, um paciente que sofreu um assalto em casa e depois desse evento ele ficou muito abalado psicologicamente, ele evoluiu com vitiligo, muitas manchas e uma alopécia universal, areata, que também é autoimune, e alguns pacientes têm alopécia areata junto com vitiligo, que são duas condições autoimunes que podem acontecer. Então, você percebeu que no consultório isso pode acontecer, mas cientificamente não tem. E muitos pacientes relatam, olha, foi depois de sofrer esse estresse, só que não há nenhum estudo que comprove isso. É isso, bora lá. A gente considera como mito, né? Vamos colocar aqui como um mito, mas você sabe que tem que cuidar também da saúde mental. Com certeza. Olha, é contagioso o vitiligo? A gente já falou, sim ou não? Repetiu, é mito, deixa pra lá essa conversa, para com isso. Pode abraçar. A única coisa que não pode abraçar agora é por causa da pandemia, né? Não é por causa do vitiligo, não, é só por causa da pandemia mesmo. Mais uma questão aqui de 6, nós já estamos revelando 3 pontos aqui de mitos ou verdades. As manchas são mais sensíveis ao sol? É verdade. E aí, doutora Priscila? Verdade, né? Será que elas precisam utilizar ali um fator diferente para áreas das manchas ou não? Como faz esse processo? Olha, protetor solar é uma coisa que eu sempre falo em consultório. Você passa o protetor, tem que esperar meia hora para saber, ter segurança que ele está realmente funcionando e depois você tem que reaplicar de 2 a 3 horas. Então, o mais seguro é usar roupa. Então, se você tem vitiligo nas mãos, usa aquelas luvinhas de proteção solar. Se tem vitiligo no rosto, chapéu, boné. Eu sempre recomendo que, além do protetor solar, ainda use roupa e fique embaixo da sombra. Realmente é mais sensível ao sol. Agora, isso aí eu já tive até dúvida no consultório. Teve uma mãe que tinha os filhos com lesões, eu passei uma medicação, que é imunossupressora, e pedi assim, tome 5 minutos de sol por dia. Por quê? Porque o sol também é imunossupressor, então um pouquinho... É o tempo, né? A questão do sol é o tempo de exposição. Exatamente. Um pouquinho de sol no vitiligo, ele ajuda tanto a repigmentar esse vitiligo estável, e é por isso que um dos tratamentos, aliás, o tratamento de primeira linha é fototerapia. Que legal, né? Ficar na cabine, exatamente. Eu acabei esquecendo de falar naquela questão do cotovelo também, que fototerapia é a primeira opção para psoríase em placas de moderada a grave. É a primeira opção de tratamento. Então por isso solzinho moderado ali no local onde estão as lesões pode melhorar, porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Óbvio que ele ia deixar aí soluções também na natureza para a gente resolver essa questão aí, viu? Por isso, é verdade, tem que se proteger, mas também pode ser cura, dependendo da quantidade de sol, né? Do tempo de exposição. Vitiligo tem cura? Não. Já conversamos sobre isso. Um checklist. É mito. É mito. Vitiligo não tem cura. Mas tem tratamento, né? Tem tratamento. Se quer tratar, tem. E, inclusive, uma das opções é a camuflagem também. Eu acho muito interessante. Por exemplo, como é o nome dela? A Angélica. Angélica, isso. Que apareceu então, ali. A Angélica falou que faz as maquiagens. Ela pode, inclusive, usar uma base diferente para as áreas manchadas e outra base para as áreas que não tem. Caso a pessoa queira. Porque seria uma camuflagem. E aí,
para quem se afeta, para quem tem autoestima abalada com vitiligo, essa camuflagem é benéfica, porque você olha no espelho, você acha bonita. Enfim, isso é muito bom também, é válido. E é um dos tratamentos. Tem a fototerapia, tem imunossupressores tópicos, tem até os transplantes de células de uma área doadora para a área despigmentada. Então, hoje em dia, tem muitas opções de tratamento. Tem muitas opções, tem que buscar aí o profissional da sua cidade para ver as opções. Vitiligo é genético? Sim, tem muitos fatores, né? Como eu falei, não é só genético. Não necessariamente que a minha mãe tem, então eu vou ter, tal, não exatamente isso. Não necessariamente. Ele é multifatorial, então há influência genética, mas também existem outros fatores que contribuem, inclusive a autoimunidade. É isso aí. Estamos revelando aqui os nossos mitos e verdade. Por último, e o nosso quadro todo pintadinho ali, olha. É fator de risco para câncer de pele, sim ou não? Olha, assim, é mito isso, né? Porque as áreas mais claras são mais sensíveis ao sol, mas não quer dizer que aquela pessoa tem mais risco de câncer de pele do que outra pessoa. Ou seja, uma pessoa bem clarinha, ela também tem a mesma chance de câncer de pele do que quem tem a vitiligo, viu? É a informação que a gente precisa e a informação que você está buscando, porque você está mandando suas perguntas aqui e nós vamos ler já já. Nós vamos para o intervalo, produção, é isso? Vamos para o intervalo, é rapidinho, mas não saia daí. Vá mandando suas perguntas, que tem aqui uma especialista para responder. E no próximo bloco ainda tem uma psicóloga que vai explicar para a gente essas questões emocionais de doenças autoimunes. É rápido, voltamos já. De volta aqui com Entre Família, eu quero já começar esse bloco te passando uma novidade que está acontecendo aqui na Novo Tempo, viu? Tem novidade nas redes sociais da Novo Tempo, todas as noites, às 20 horas, a partir do dia 19 lá, ou seja, vai até sexta-feira, dia 23, dá tempo ainda de você acompanhar. Nós estamos focados no Outubro Rosa e a Darleide é a nossa apresentadora aí do consultório de família, ela está liderando esse processo. Hoje você vai ter informações importantíssimas aí sobre os direitos do paciente com câncer. Você sabe quais são esses direitos? Nós vamos ter aqui um advogado hoje na live para tirar as suas dúvidas. Então, só lembrando, né? Às 20 horas, você vai entrar no Facebook. Carol, eu prefiro o Facebook, tá aqui já marcado aqui. Ok, vai entrar lá no Facebook. O Facebook é do Consultório de Família, o Facebook também do Vida e Saúde e o Facebook aqui da TV Novo Tempo. Então, você pode escolher se você segue um desses ou não segue nenhum, pode seguir todos e pode escolher aí. Ou, se você prefere, pelo YouTube, também o Consultório de Família, ali o YouTube do Consultório de Família vai estar transmitindo essa live. Aproveita, tira suas dúvidas, chama quem está bem próximo de você. Pastor Odailson Fonseca está trazendo também informações importantes de como a espiritualidade pode, sim, impactar na saúde, né, desta pessoa que está lutando. Se você já passou por esse processo, está lutando pelo processo aí da cura do câncer de mama, ou se você quer ser uma rede de apoio e entender como você pode ajudar o próximo, é isso aí. Hoje às 20 horas, fique ligadinho, viu? Mas hoje aqui falando sobre psoríase, sobre vitiligo, tem muita informação ainda no programa, né, Cris? Verdade. Olha, tá um verdadeiro consultório também. Vamos receber mais uma doutora, Eneida Torres, que já é prata da casa, já veio aqui, participou várias vezes, é doutora em psicologia. E hoje nós vamos quebrar esse preconceito, formar uma rede de apoio. Eneida, muito boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Olá, Cris. Olá, Carol. Um prazer estar aqui mais uma vez. Eneida, me diz o seguinte, olha, a gente estava falando aqui que às vezes essa plataforma do achismo, né, acaba deixando as pessoas bem preconceituosas nesses quesitos. E eu queria perguntar para você como a gente podia ser mais, abraçar mais essa causa, receber mais as pessoas. O que você acha, analisando, como a gente podia ser uma rede de apoio positiva? A primeira coisa é a busca de informações. A maioria das pessoas se envolve, tem preconceito porque não tem a informação clara. O preconceito é exatamente isso, a falta de informação. Eu vi no quadro anterior agora e estava falando, né? Algumas pessoas têm medo de tocar as outras porque acham que o vitiligo é contagioso e o vitiligo não é. Aquelas pessoas que sofrem com vitiligo, elas dizem que a maior dificuldade que elas têm é justamente lidar com o preconceito. Porque as pessoas olham para elas e não veem
quem elas são, veem apenas as manchas do corpo delas, achando que aquilo vai estar causando algo, quando na verdade não. Então, o primeiro ponto é a busca de informações. O segundo é não obrigatoriamente ficar olhando para a pessoa, esperando que ela vá te falar o que ela tem. Porque não são todas as pessoas que têm o vitiligo que querem falar, que querem explicar. As próprias pessoas, elas têm dificuldade de lidar com isso no primeiro momento. Então não adianta a gente ficar olhando, esperando e querendo fazer perguntas, porque se a pessoa não está disponível para falar, a gente não vai poder forçá-la a falar. Então esses dois pontos são muito importantes. Outro ponto que eu acho bem interessante, Eneida, que foi passado aqui pela doutora Priscila, ela disse que no consultório dela algumas mães chegam lá com os filhos com algumas manchas, ou vitiligo, achando, ó, pode ser um vitiligo ou pode ser uma psoríase, né? E as mães já estão aflitas com esse processo. Como a gente consegue passar para um filho que foi diagnosticado com alguma dessas condições, tranquilidade, segurança e autoestima? Então, no começo, bem no comecinho, dependendo da idade, quando as crianças estão ainda por volta de 7 anos, 8 anos, se for o caso, elas não têm ainda essa dimensão do preconceito. Elas começam a ter a dimensão do preconceito um pouco mais para frente. Então, os pais precisam aprender a valorizar a beleza que cada filho tem, não por essas características externas, apesar de que são as características externas também que nos fazem serem únicos, mas há casos em que dizer para o filho o quanto ele é capaz de desenvolver outras atividades faz a diferença. E os pais são os que ficam mais angustiados mesmo. Eu vi quando a doutora falou também que não é comum em crianças, mas eu já vi criança por volta de 10 anos no joelho e já aumentando. E é quando começa mesmo a ter vergonha, começa a usar um bermudão compridão, e isso chama mais atenção ainda. Então, são os pais que são os primeiros a acolher. E aí eu vou dizer uma coisa essencial, Carol, rede de apoio precisa de apoio psicológico também. Muitas vezes são os pais que vão precisar de um acompanhamento psicoterapêutico, porque eles precisam aceitar aquela condição do filho, porque os pais costumam achar que eles também são responsáveis por algo que não é da competência deles, uma doença não é da competência deles. Então, é o acolhimento para alimentar a autoestima da criança e a busca de apoio psicoterápico também para os pais. Isso é importante. Doutora, eu tenho um pequenininho de 5 anos, né? E ninguém nasce preconceituoso. São características absorvidas pelo exemplo. E tinha uma menininha lá com problema no olho no meu condomínio, e eu vi que o Davi estava olhando, né? Aí eu disse, olha filho, a gente vai ter que dar uma conversada, falando algumas frases para ele, o porquê. Agora, eu não tenho um filho com vitiligo, mas eu tenho um filho para o mundo, né? Características primordiais nessa fase para a gente poder ter uma geração muito mais acolhedora. Dicas essenciais aí. Dicas essenciais. Nós podemos ser amigos de todas as crianças, não importa se a criança tem uma mancha, não importa se a criança não tem a mesma cor que eu tenho, não importa se a criança tem os mesmos brinquedos ou se a criança mora em outro lugar. Então, isso é muito importante trabalhar com a sua criança de 5 anos, que ele pode ser amigo de todas as crianças. Se ele te perguntar o que é aquilo, claro que você vai poder informar. E nessa idade ainda, o preconceito vem de fora, são os maiores que vão colocar. Então, dizer para ele que todos estão ali para a gente brincar com eles, já é a primeira forma de acolher aquele que tem a manchinha no olho e fazer com que seu filho fique à vontade também. Muito bem. Doutora Eneida, como sempre, muito obrigado por ouvir o nosso chamado. Hoje o tempinho aqui está bem corrido, mas ter a presença aqui é sempre um presente para os nossos telespectadores. Um grande abraço e até a próxima. Outro para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Agora, Carol, o seguinte, não é só a tarde dos profissionais da saúde, porque o nosso telespectador tem que usufruir desses bons profissionais, que é o caso da Priscila, que é nossa doutora dermatologista, não é verdade? Com certeza. E você não perca tempo não, viu? Pode mandar aí na tela a sua interação, a sua pergunta, o seu comentário, que nós estamos aqui para te ouvir. Bora lá. A nossa telespectadora Débora, ali de São Paulo, vitiligo coça e gera dor? Sim ou não? Não. O vitiligo surge como apenas uma mancha, é assintomática, é só a discromia mesmo. Só a cor tal, mas não tem nenhuma alteração. Débora, respondida aí a sua dúvida. E o pessoal continua mandando, Cris. Muito bem, agora é a Anne Gabriele.
está participando, se meu olho não me vencer, é de Sergipe. Sergipe. Eu tenho umas manchas brancas na região do pé, mais claras que a minha cor de pele. Tenho 11 anos de idade. Será que pode ser vitiligo ou psoríase? Essas doenças têm cura? 11 aninhos participando com a gente. Tá vendo? Buscando olha, informação. Parabéns para a nossa menina participando. Deve estar com a mamãe, com a família. Gostei, hein? E a dúvida da nossa menina aí? Então, se é mancha mais clara, pode ser vitiligo sim, só que para fazer o diagnóstico precisa agendar uma consulta com o dermatologista, né? Ela procurar um dermatologista na cidade dela. E psoríase provavelmente não é, porque a psoríase ela é vermelha e cheia de escaminha, né? Psoríase também não costuma coçar, mas pode ser que coce. E é como eu falei, tem os lugares típicos, né? Já o vitiligo, existem alguns tipos de vitiligo, eles podem dar, tem o acral, eles podem dar só nas mãos, pode dar só periorificial, ou pode dar assimétrico, ou pode dar de um lado só, então tem várias apresentações. É isso, tem essa opção aí, corre lá para buscar informações aí com o médico, viu, Anne? Muito obrigada. Mais interações aqui na nossa tarde do Entre Família. Tá falando, é isso mesmo. A Malu Perim perguntando ali de Sorocaba, São Paulo. Um médico me disse que vitiligo é uma doença emocional. É verdade? Eu acho que a gente... não, nós respondemos, né? Mas não, é legal. Provavelmente, assim, muitos pacientes relatam e eu vejo casos de vitiligo que abre em condições de estresse, mas não é uma doença emocional, é uma doença multifatorial que envolve fatores genéticos, autoimunidade, toxicidade do melanócito, até fatores neurológicos podem estar envolvidos no vitiligo, mas não há provas, evidências de que seja emocional, apesar de que abala muito a autoestima, gera problemas de autoaceitação e isso pode acarretar problemas psicológicos, sim. Muito bem. Então não é o vetor, doutora? Não é o início, não, né? Não é o início. Exato. E outra coisa que eu não perguntei, aquela outra pessoa, a criança perguntou se tinha cura, né? A psoríase e o vitiligo, nenhum dos dois tem cura. Os dois têm tratamento, são doenças crônicas, mas que merecem um acompanhamento com um especialista. Muito bem. O nosso programa aqui não é para você ter uma consulta aqui, para você abrir o horizonte, até para saber onde você tem que ir, entendeu? Então vamos aproveitar a nossa doutora para dar mais horizontes e mais respostas. Chegando mais uma participação na nossa tarde aqui, vindo de onde? Agora a Jaqueline Batista está comentando. Ela é de Pernambuco, gente, povo de Pernambuco. Vou te dizer, passou a pandemia, eu quero ir para lá. Meu pai tem vitiligo. Hoje a doença já tomou o corpo todo devido à bebida. A doutora citou inclusive esse fator. Lembro que quando eu era criança, os colegas dele ficavam chamando ele de malhado. E isso me incomodava. Mas meu pai nunca demonstrou chateação, né? Incomoda a família, né? Toda a rede ali, né? Então, olha, espero que com o tempo as pessoas possam ir quebrando, buscando informação. Você está vendo aí? Uma família geral, né? Chateada com esse conceito. E aí o povo não para, viu, Carol? Por favor, é isso mesmo. Continue, porque esse espaço é seu. Bora bater um papo aqui nessa tarde, tirar dúvidas. Quem vai falar com a gente agora do Rio Grande do Sul é a Tânia. E aí, Tânia, olha, tem um filho que desde pequeno não pode sentir calor. Fica com várias manchas vermelhas desde a cabeça. Ele tem que tirar a camiseta rápido e ficar na sombra. Agora achei um dermato que pediu exames de sangue e urina para ver se é lúpus. Desde os 7 anos de idade, a gente luta com isso. Hoje ele tem 22. Se for mesmo lúpus, quais são os cuidados, né, que ele precisa tomar, né? Ou seja, são 15 anos sem o diagnóstico certo, sem saber exatamente qual é o problema. Então, o lúpus, ele tem critérios clínicos para fechar. Um deles é fotossensibilidade. Mas, realmente, o ideal é conversar bastante com essa mãe, saber a história, avaliar clinicamente e também pedir alguns exames de sangue. Mas ela perguntou se for lúpus, quais cuidados deve tomar? Exato. Principalmente proteção solar. Deve se proteger do sol e fazer todos os exames que o médico pedir, porque o lúpus ele pode ser só na pele. Tem o lúpus discoide, que é um tipo específico, mas o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença que pode acometer os rins, pode acometer o coração, pode acometer as articulações.
Então, é uma doença que pode acometer o pulmão, todas a pleura, pericárdio, que são as membranas que envolvem os órgãos. Então, é uma doença que ela pode ser perigosa, leva a risco de vida, né? Então, tem que ficar bem atento. E um dos fatores de desencadear a crise no lúpus é a exposição solar e exposição à luz. Então, realmente tem que proteger bastante do sol. E lembrando, né, mamãe, que ela falou em caso se for lúpus, Isso, né? Ela deu esse condicionamento e tal. Então, relaxa, eu sei que coração de mãe vendo a TV agora. Vai ouvindo tudo isso, a mãe já fica desesperada. E ainda se for uma mãe como a Silvia, minha esposa, ela já ouviria isso. Então, já estou acalmando, pensando que possa ser uma Silvia que está vendo o programa. Um beijo para minha esposa. Não, doutora, fica tranquila. É que eu só estou pensando no outro lado. Ela pediu um conceito, você deu o conceito da doença, demos aqui os atributos que tem, né? Só a gente já pensa em acalmar você, porque você vai ter que ir num médico específico para ver se for realmente essa doença. Isso sempre, né, sempre. gente? Sempre. Qualquer pergunta que for feita aqui, o interessante é que você tem um direcionamento para ir para um profissional aí buscar informações com o seu profissional, porque você tem mania do Google, né? Eu sei que você tem essa mania. Corre lá no Google, joga lá sintoma tal, aí aparecem as piores doenças. Pronto, era só uma dor de cabeça, você precisava tomar mais água. Pronto, na tela aí, mais situações aí. Olha lá, a Fátima falando de São Paulo. No ano passado tive herpes nos lábios, que se espalhou pelo queixo, passei pomadas e ficaram algumas manchas roxas perto dos olhos. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com assuntos que estão sendo abordados aí no programa. Na verdade, tem a ver com a minha especialidade, né? Mas não tem nada a ver com vitiligo e psoríase, mas em relação à herpes, é uma doença viral. E eu gosto muito de falar para o paciente que tem tratamento também, porque há esse mito de procurar a farmácia, o farmacêutico manda passar uma pomadinha. E o ideal é tomar medicação oral. Então, vai no especialista, no dermatologista, que ele vai prescrever ou a ciclovir ou valaciclovir. Eu gosto muito do valaciclovir. E, de preferência, nas primeiras 6 horas dos sintomas, que começa, a herpes, ela vem já pinicando. Então, pinica, arde. Então, aquela pessoa que já tem herpes, ela sabe que vai abrir herpes. Nesse momento, se ela entrar com a medicação, tomar o remedinho durante 5 dias, ela não vai abrir bolha. Então, eu acho que é bom para a qualidade de vida tratar, porque vai evitar todo aquele constrangimento de depois ter que explicar para as pessoas herpes, né? Então, eu sempre trato meus pacientes. Doutora, essa explicação foi de uma utilidade pública tremenda, porque tem muita gente. Só o seguinte, ó, não tira a moral da vovó que vai te dar aquele chazinho. Senão, vovó, tô tomando, mas vai fazer o tratamento. Vai no médico. Não tira a história da vovó que vai te dar um chá, que vai te dar uma pomada. Senão, vovó, tô usando e tal, mas vá no médico, faça o tratamento. Agora é o seguinte, Carol, tudo que é bom dura pouco, estamos chegando no final do programa, a gente agradece a você que mandou a sua participação, eu sei que a doutora foi fantástica, ela vai voltar mais vezes aqui, assuntos relacionados à sua especialidade. Doutora, foi rápido, né? Passou rápido, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço pelo convite. Está passando, inclusive, a sua rede social no Instagram aí, ó. Manda um direct para a doutora, que ela te dá uma dica, segue lá, vale a pena você seguir esses profissionais da saúde para usar a sua rede social. Volte sempre, viu, doutora? Obrigada. E muito obrigado para você que enviou aí a sua mensagem, sua pergunta não deu para responder aqui. Corre lá na rede social da doutora Priscila que ela vai conseguir resolver isso para você, tá bom? Vai na tela aqui agora, aqui. Mais informações, se você quiser aí sobre esse tema aí, você pode correr ali nas redes sociais da Priscila, tá passando aqui agorinha, porque a gente teve muitas perguntas e realmente não dá tempo de ser respondido, viu? Mas você sabe que esse programa não acaba assim não, viu? Por falar nessas questões de preconceitos, de diferenças, a gente acredita que existe um único Deus que pode lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila possível, porque Ele nos enxerga, né, como iguais. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, Carol. Deus é tão bom que Ele é inclusivo. E Ele não exclui. E isso chama a atenção demais da gente em toda a palavra de Deus. Um Deus que inclui, um Deus que aceita e que aconselha os filhos dele de todos os tempos a amparar, a ajudar, a estar perto e nunca excluir. Deus é bom e Ele é amor. Eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, que sofre também de uma doença autoimune. E na conversa, na troca de ideias, ele estava me perguntando por que aconteceu comigo. E eu falei para ele assim, eu não sei o porquê.
mas eu sei de uma coisa na palavra de Deus, que a graça de Deus nos basta em todos os momentos da vida. Quando a gente passa por um momento como esse, com doença autoimune, eu quero dizer para você que a gente precisa ir ao tratamento, buscar o profissional. Sabe que nesse momento da enfermidade, precisamos ter perseverança, paciência e fé. Aí você me pergunta assim, pastor, mas a fé não exclui o tratamento? De jeito nenhum, eu digo para você. A fé, ela complementa o tratamento e há muitos estudos de médicos falando sobre o valor da fé, a confiança em Deus também. Você viu hoje aqui no programa os conselhos que foram dados aqui. Você viu? Uma alimentação saudável faz parte de um remédio natural. Um pouquinho de luz ou um banho de luz. A doutora estava falando assim, olha, se cuida com o sol, mas um pouquinho, com todos os cuidados, é necessário. E esse é um remédio natural que Deus deixou à tua disposição. Agora, nessa ideia de banho de luz, eu estava olhando para o programa e pensando no banho de luz. E eu pensei assim, quem que é a luz na palavra de Deus? É uma pessoa, é Jesus. Ele também é falado na Bíblia que ele é o sol da justiça. Então, confie em Deus, busque ajuda, busque o tratamento. Aqui no texto de Romanos, capítulo 15, o verso 12, eu quero ler para você. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nesse momento, tenha esperança. Logo, logo, tudo vai passar. O Senhor Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com poder e muita glória. E a promessa na palavra de Deus é: tenha esperança, porque Deus vai restaurar a tua saúde e vai te dar uma nova vida, um novo começo. Amém. Obrigada, pastor. Olha, amanhã, Cris, tem um tema para lá de especial, viu? Nós estamos ligadinhos que muitas vezes você precisa trabalhar muito, sai cedo de casa, volta à tarde. Quem está em casa, olha lá, nem consegue ver a família que está em casa. E é por isso que nós vamos falar para quem está longe de casa. Ou às vezes o seu emprego é na estrada, né? Tem que sair, passar 15, 20 dias longe de casa para trazer o sustento. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum: a saudade. Como é que faz para lidar com a saudade para quem está longe de casa, porque precisa sustentar essa família, fazer acontecer? Você tem dúvidas aí de como lidar com toda essa situação aí? Nós vamos ter dicas, viu, amanhã neste programa, para as mamães aí que precisam ficar mais tempo fora de casa, sai cedo, volta à tarde, não consegue nem ver o desenvolvimento, o crescimento dessa criança. Nada de culpa, hein? Só soluções amanhã aqui no Entre Família. E agora a gente entra aí com esse programa que é para lá de especial, é o Vida e Saúde. Verdade, ela que está longe de casa, a casa dela é aqui, né, Patrícia? Mas recebeu uma outra casa especial com uma dupla, né? Essa dupla tá demais. Ontem invadimos o programa, deixaram a gente invadir. Cara de pau, boa tarde. Hein? Acabaram com a comida da gente aqui, né? Acabaram. Maionese foi embora. O pastor Toninho não conseguiu nem comer direito. Ai, muito e o programa bom. de hoje está recheado de atrações, né? Dupla dinâmica. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Vamos mostrar aí algumas coisas que as pessoas falam, os mitos e as verdades, e ajudar as pessoas no tratamento, né? Esse é um dos tópicos do programa de hoje. A gente vai falar também sobre uma série especial, sobre os 8 remédios naturais. Hoje o tema é sobre o sol e o sono, né? Exatamente. Qual que é a importância do sol, né? Para a gente ter um sono reparador, tem tudo a ver. Se você acha que não tem nada a ver o sol, olha, você poderia se preocupar um pouco mais com isso. Assista o Vida e Saúde de hoje, que você vai aprender um pouco mais essa dica. E tem outra dica muito especial, Patrícia, que é um chefe profissional aqui, ele vai ensinar, sabe aqueles cortes bem bacana? Eu não sei o nome de nada? Pois é, então, é esse que você vai saber hoje. A Patrícia, ela fala pela forma geométrica o nome dos cortes. Claro, quadradinho. Né? Mas o quê? Arredondado. Meia-lua, arredondado. E tem comida, né, Cris? Eu sei que, não sei se vocês vão vir aqui hoje, mas hoje, se quiserem, finalzinho do programa aí, chave de ouro, um bolo super especial, um bolo de maçã feito pela nossa chefe aqui, Arlete. E a gente vai fazer e mostrar para você em casa, se você quiser fazer também. Inclusive, você pode compartilhar as suas receitas com a gente, @Vida e Saúde NT, e a gente vai mostrar aqui no programa.
Gente, que delícia, bom olha demais, lá. hein? É boa comida. Doce e Você vai saudável, aprender né? a usar essa faca aí que você tá aí, colocou na gaveta, não tira nunca mais, que você não sabe fazer. Eu só sei fazer assim, ó, eu corto certo pra mim, Pois é não é, cortar o pois dedo. é. Entendeu? Isso aí é o meu corte certo, eu não cortar meu dedo. E pronto, e deixar a comida a ponto da criança poder mastigar, gente. Mas a gente pode deixar o negócio mais bonito, mais chique, mais apresentável. Hoje vai aprender. É isso mesmo, Thiago. Bora lá, então você fica ligadinho aqui com a gente, aqui que daqui a pouquinho começa o vídeo de saúde. Até mais, galera. Abraço para Até vocês, mais. até daqui a pouquinho. É isso aí. Você sabe aqueles vários cortes na cozinha? Como é que é que você faz os Com cortes? certeza, eu aprendi assim, Fala ó, a uns conhecer nomes aí, vários uns nomes cortes. aí. Eu tenho um corte na cabeça aqui, Isso. ó, que é uma pedra de alicerce que eu caí. Tem esse corte aqui, tanque de pedra. Tanque de pedra. Essa unha foi um corte no carrinho de rolimã. Corte, isso aqui é real, tá? O que eu tô falando para vocês é real, tem cicatrizes. Por isso que quando eu raspei minha cabeça com 11 anos, as pessoas perguntaram, esse menino foi para a guerra com 11 anos? Como é que ele tá doente? O que que é? Não, eu tenho um corte aqui nas costas também do carrinho de rolemã, que parece que ele deu uma rodada, bateu... Foi sério isso aí? Sério, carrinho de rolemã, sim. E Imagina tem um aqui a Carol por causa fazendo da isso. queimada, porque eu sou mestre na queimada, né, gente? Eu não queria falar sobre Agora, isso. o que a gente descaracterizou, o assunto do vídeo de saúde, a gente descaracterizou. A gente falou de outra coisa, nada a ver. Mas a coisa certa vai ser agora na sequência. Assiste pra você descobrir o que é. Assiste que vai ser uma coisa bem melhor que a gente falou. Tchau, tchau. Tá bom? A gente ama vocês.